Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma reunião, mais um dia de trabalho, mais um dia de estudo. Hoje temos a grata satisfação de receber o nosso querido irmão Alexandre Barros, trazendo para nós o tema Eles Vivem. O nosso irmão é trabalhador do Centro Espírita Ermelinda Lopes, exatamente. Vamos fazer um pequeno exórdio antes do início da nossa atividade, para a nossa harmonização. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 118, o paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação. Outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos, interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se do contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos seus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo dos teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Para a nossa reflexão. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto e roguemos. Querido Mestre, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado nessa casa de oração e trabalho. Te agradecemos por ter nos auxiliado a aqui chegar nessa noite, que possamos absorver o que aqui será ministrado, que possamos refletir e, acima de tudo, utilizar no nosso dia a dia para o nosso melhoramento moral e auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade maior, que os nossos irmãos espirituais auxiliem o nosso irmão que fará uso da palavra, que possamos hoje alcançar todos os corações necessitados. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Damos assim, meus queridos, por iniciada mais uma atividade na noite de hoje. Passo a palavra a meu querido irmão Alexandre. Pode ficar à vontade, querido. Eita, que beleza, que maravilha poder estar aqui mais uma vez, Centro Espírita Moacir, e agradecer na pessoa justamente de Flávio, como também de Heloíse Monteiro, que eu não a vi, porque são as pessoas que me convidam para vir para cá, para nós refletirmos. Essa deve ser a terceira ou quarta vez que eu venho aqui. Todas as vezes que eu venho, eu me sinto bem. Tenho certeza que hoje não será diferente. E espero também que, claro, que vocês também se sintam bem. A proposta, a nossa intenção é levar a vocês a informação e elevar o sentimento, o esclarecimento, a orientação. E por que também não o consolo de vocês? Até porque o tema que nós vamos desenvolver
que ali está no quadro, está descrito: eles vivem. Depois da morte, o que virá? E o que é que morre? Morremos por completo? É tudo que morre? Existe algo que morre e algo que sobrevive? Esse algo que sobrevive, para onde vai? O que faz? Encontra alguém? Continua vivendo? As coisas que nós temos aqui serão as mesmas coisas que nós encontraremos por lá? Os amigos que nós temos, encontraremos esses amigos? Encontraremos aqueles nossos entes queridos que estamos uma saudade, toda vez a gente chora? No dia 2 de novembro, né, que já passou, muitos acendem vela, outros levam flores ao túmulo, enfim, cada um tem a sua maneira de manifestar a saudade, o carinho, o amor pelos seus entes queridos, que sejam pais, mães, tio, tia, avó, filhos, irmãos, esposa, esposo, enfim. Essas ideias, elas não são novas, são muito, muito, muito antigas, mas parece não existirem para muita gente. Nós vamos rapidamente abordar para vocês algumas teorias, na verdade foram chamadas de doutrinas, por Allan Kardec, no primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, um dos livros que está ali, porque foi baseado nele que eu fundamentei toda a minha fala dessa noite. Então, existem doutrinas que negam a existência de algo após a morte. Outros afirmam, pelo menos defendem, que após a morte nós perderemos a nossa individualidade, sentimentos, ideias, pensamentos, toda uma vida construindo uma inteligência, amando, sendo amado, tudo isso será destruído porque seremos absorvidos pelo universo, a energia do universo, ou se não, por Deus. Deus haverá de nos absorver. Essas são as mais básicas doutrinas que existem. Existem, além dessas três ideias, dessas duas ideias, existe uma ideia que eu tenho certeza que não é a ideia de vocês, porque se fosse vocês estariam aqui, a não ser que vieram obrigados, que é a ideia do nada após a morte. Ora, será que depois que morremos, tudo acaba? Ou seja, deixamos de existir? Essa é a ideia, e a gente vai falar rapidamente sobre ela. Mas existem outras duas, digamos, ideias que na verdade são também doutrinas, que na verdade são dogmas, dogmas muito bem conhecidos por nós, porque nós crescemos ouvindo ou vivendo esses dogmas. São os dogmas da Igreja Católica e da Igreja Protestante. Elas têm dogmas que são muito parecidos, com algumas características que as diferencia. Pois bem, tudo que vamos ver, além do mais, mas o fato interessante para nós, que somos espíritas, que todas essas doutrinas, elas se dissolvem, digamos, na nossa mente, porque não faz parte da nossa compreensão. Eu falo espírita que estuda, que conhece, que é consciente, que é responsável. Aquele que ainda não, ele talvez tenha dúvidas, e é bom que tenha, porque não se quer forçar ninguém a ter certezas que não saem de dentro para fora. Se a gente não tem, de uma forma ou de outra, essa incerteza voltará em determinado momento. Mas aqueles que creem sabem muito bem que a certeza da vida após a morte, ela é patente, ela é material, ela é comprovada pela ciência. A ciência, a propósito para vocês, creio que vocês saibam melhor que eu, a ciência, ela comprova, ela serve, ela é um instrumento para comprovar aquilo que a gente acha. A gente pensa, então vai comprovar, é a ciência que a gente usa. Mas quando a gente quer falar alguma coisa, defender as nossas ideias, a gente usa uma outra ferramenta, é a filosofia, entende? Então a filosofia serve para nós defendermos. Filosofia não prova nada através de instrumentos, mas através de argumento. E a ciência não precisa dos argumentos, ou ela pode ter os argumentos, mas necessariamente precisa comprovar através de experimentos.
E nós, espíritas, tivemos a maravilhosa oportunidade, através daqueles que nos antecederam, né, dos precursores, mas sobretudo daquele que foi o responsável pela codificação da doutrina espírita, o professor Hipólito Léon de Denisard Rivail, ou Allan Kardec. Ele fez tudo isso. Ele submeteu o espiritismo à filosofia e comprovou que tudo é verdade. E depois à ciência e comprovou que tudo é verdade. Não sei qual dos dois veio primeiro, ciência ou filosofia, mas o fato é que o fato é um fato. Deu para entender, não foi o trocadilho? Pois bem, é isso que nós vamos ver a partir de agora. E eu entendo que isso que eu vou dizer, que eu já comecei a dizer, na verdade, deve interessar a todos vocês, ou não? Porque, querendo ou não, um dia nós seremos entes queridos de alguém. Entenderam? É uma forma carinhosa que eu usei para dizer assim, um dia todo mundo vai morrer. Será que um dia vamos morrer? Vamos? Sim ou não? Não. Desculpa, eu gosto de fazer essas coisas. É que eu fui professor e eu gostava de brincar com os meus alunos. E eu vou dizer para vocês, eu estou acabando de dizer que a gente não morre, e vocês acabaram de dizer que a gente morre. O que morre é o corpo. O corpo físico. Este corpo que vocês estão usando, que eu estou usando, que Flávio está usando, não é ele. Esse corpo não é vocês. Esse corpo não sou eu. Eu pergunto a vocês, vou perguntar até a Flávia aqui, sendo bem rapidamente. Flávia, essa roupa que você está usando, essa camisa, por sinal, muito bonita, ela é você? Essa camisa é você? Não, ela está usando, mas não é ele. Prova de que não é ele, depois ele tira. Ela vai ficar velha, ele vai jogar fora, vai doar para alguém, não é isso? Então, essa roupa está para este corpo de Flávio, como este corpo de Flávio está para o espírito que é Flávio. Entenderam? Então, nós não somos o corpo. Nós usamos o corpo, mas a intimidade com esse corpo é tão grande que pensamos que somos ele, ou apenas ele, e que ele morrendo, tudo se acaba. Não, apenas ele morre. Eu vou dizer ele morre porque os princípios vitais dele se acabam e ele se transforma em outras coisas. Como dizia Lavoisier, né, que foi um grande cientista francês, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então essa transformação do corpo em outras coisas é o caso. Assim sendo, nós não morremos, o que morre é o corpo. Muitas vezes a gente prefere dizer assim, nós deixamos o corpo, abandonamos o corpo físico. Mas se quiser usar morte, tudo bem. Mas também se quiser dizer que fulano morreu, dá para entender. Dá para entender. Porque se fôssemos amildar detalhadamente, são coisas diferentes na doutrina espírita, morte e desencarnação. Mas eu não quero confundir vocês, desde que vocês estejam confusos com isso. Deixemos para outro momento e vamos usar isso como sendo sinônimo. Morte e desencarnação como sendo a mesma coisa. Aqui está o meu roteiro. Aqui atrás, inclusive, tem uma bibliografia básica e esse roteiro aqui é para ser doado. Quando terminar, quem se interessar pode vir buscar o roteiro, tá bem? Eu já faço ele bem gordinho, cheio de informações para vocês. Pois bem, e aí eu queria também pensar em algo muito, para mim em particular, porque essa não é a primeira vez que eu faço essa palestra. Amanhã, inclusive, vou fazê-la mais uma vez, lá na Coab, lá no Ibura. E já deve ser a 4ª ou 5ª vez. E eu nunca faço a palestra do mesmo jeito. O roteiro é o mesmo, mas a palestra nunca sai igual. Por quê? Porque neste momento, antes de começar a palestra, eu não tenho mediunidade, essa mediunidade ostensiva, mas eu tento sentir aquilo que é a necessidade do momento. E o que me veio como necessidade do momento é de, hoje, agora na palestra, não só falar para os vivos da carne, como os vivos sem ela. Deu para entender? Ou, se vocês quiserem, noutra expressão, não só para falar aos vivos da terra, como os vivos do mundo espiritual. Por que eu faço isso? Ou por que resolvi fazer isso? Pasmem. Lembram que eu falei para vocês que este corpo não é Flávio. Flávio está usando esse corpo assim como vocês. Mas quando esse corpo morre, nem tudo morre. O espírito continua vivo. E o espírito continua com um corpo. Allan Kardec chamou de perispírito.
pode chamar de corpo fluídico, corpo espiritual, tem tantos nomes, mas vamos ficar com perispírito, que é um nome bem bonitinho. Pois bem, esse perispírito, ele é tão, mas tão igual, eu vou usar a palavra igual só para efeito didático, tão igual a esse de Flávio, que Flávio, quando chegar o dia de Flávio abandonar esse corpo, ele reaparecer no mundo espiritual, ele vai reaparecer do jeito que está aí. Detalhe, Flávio conhece a doutrina espírita, isso vai ajudá-lo muito. Pode ser que ocorra alguma situação em que haja o processo, né, de desligamento do corpo, e Flávio, ele caia em si, ele entenda e diga, eita, o corpo foi embora, ou seja, desencarnei. Entende? Devido à consciência, ele consegue inclusive perceber a diferença. Ele está em pé, suponhamos, né? Ele, Flávio, o espírito com o seu corpo espiritual, e este corpo tombado no chão. Ele vai perceber que são dois, mas ele vai também perceber que esse é ele, e aquele era apenas o corpo, a roupa temporária que ele usou para viver na terra. Deu para entender isso? Porém, nem todo mundo entende isso. Nem todo mundo. Eu não sei se eu poderia dizer, porque eu não conversei com todo mundo, né? Todo o mundo mesmo, né? Que são 8 bilhões e tantos milhões de pessoas, mas muita gente não percebe essa diferença que eu acabei de falar aqui. Ou seja, o corpo morre e ele não percebe que o corpo morreu. Ele pensa que ainda está sendo contado entre os da terra. Entende? É por essa razão, ficam perturbados, ficam confusos, e eles vão a lugares que antes eles iriam. Eles procuram fazer coisas que antes faziam, inclusive vão às casas da gente. É sério. Eu até, na última palestra que eu fiz, eu disse assim, e vou dizer para vocês agora, assumam a responsabilidade. Quando vocês chegarem em casa hoje, quando abrirem a porta, digam assim, se quiserem em voz alta, além da minha família, quem mais está aí? Porque não duvido que tem espírito. Mas não tenho medo não, é sério. Desde que vocês não criem motivo para ter medo, ou para fazerem medo, né, ou para terem medo, não vai ter nenhum problema. Até porque, veja, se vocês estão sabendo isso agora, mas eles já estavam lá há muito tempo. Eles não moram lá, eles podem passar por lá, serem atraídos pelos pensamentos de vocês, sentimentos, ideias, tudo. É sério. Eu digo isso porque aí entra agora a ciência espírita. Eu faço parte de uma outra, digamos assim, de uma outra atividade espírita que é chamada de reunião mediúnica. Nós conversamos com os espíritos. E em conversa com os espíritos, nossa, quantos deles a gente pergunta, eles dizem assim, mas por que vocês me tiraram de lá? Uma perguntinha. Eu digo, de lá de onde? Ah, daquela casa. Pode ser a de vocês, tá? Daquela casa. Eu digo, mas por que você estava lá naquela casa? Ah, porque estava bom. Bom como? Ah, porque eu gosto da pessoa que está lá. É desse jeito. Por quê? Ah, porque ela gosta dos pensamentos que eu gosto. Nem sempre são bons pensamentos, tá? Eu vou dar um exemplo assim, bem rasteiro, por favor, me perdoe. Ah, ela adora assistir aqueles noticiários de morte na televisão, de polícia, de bandido. Eu sempre gostei disso. Aí quando ela liga a televisão, eu sento do lado dela e assisto. Ou então, vamos ser mais suave um pouquinho? Bora. Ela adora uma fofoquinha. Olha, mas eu adoro falar mal da vida dos outros. Sempre fiz isso. Isso nunca me fez mal. Então, quando ela pega o WhatsApp, que ela pega o Instagram, seja lá o que for, para começar a mexer, eu começo a dizer coisas na cabeça dela para incentivar ela a acrescentar coisas que ela não pensava sobre o falar mal da vida dos outros. Mas vamos agora para outra situação, né? Melhor, né? Imaginemos que você é uma pessoa, sendo uma pessoa de nível muito elevado e gosta de sentimentos, pensamentos, ideias, boas leituras, boas conversas e faz o evangelho no lar, aí também atrai os espíritos. Sabe por quê? Porque a casa espírita que realiza o culto e o cultivo são coisas diferentes. O culto é quando se lê, o cultivo é quando se pratica, deu para entender, né? Então o culto e o cultivo do evangelho no lar é como se aquela casa acendesse. No plano espiritual, é como se fosse uma luz que estivesse acesa. E aqueles espíritos que estão perturbados, estão cegos no sentido de não saberem para onde vão, eles são atraídos magneticamente para ali, para poder entender as coisas, e entram naquela casa e percebem, e digo, nossa, que maravilha. E lá eles permanecem o tempo que for necessário. Só que tem um tempo que é necessário de ser retirados. E aí nós conversamos com eles e dizemos, olha, não está mais na hora de você ficar aí. Por quê? Por que eu não posso ficar lá? Porque você não pertence mais ao mundo material, você pertence ao mundo dos espíritos, é para lá que você vai. Cada um no seu lugar.
como diria no ditado popular, cada um no seu quadrado, né? Então, muitas vezes, mas a gente atende a 1, a 2, a 3, a 10, a 20, a 1000. E os outros tantos espíritos que estão aí? E quantos espíritos, né, que são pessoas, na verdade, e que passam por determinadas comoções, como um acidente grave, e que não entendem absolutamente nada do que aconteceu, nem perceberam que o corpo está ali estendido no chão, ele levanta e ele diz: nossa, ocorreu um acidente, mas estou vivo, e corre para casa. Chega em casa e começa a conviver em casa. E depois se queixa. Quando vem para uma reunião mediúnica e nós conversamos com eles, eles dizem assim: mas eu não estou entendendo. A minha mãe não fala mais comigo. Agora vive chorando pelos cantos. De vez em quando eu vejo minha mãe chorando, não sei porquê. Meu pai também. Eu vou para a mesa, quando eu vou jantar, tem um lugar, uma pessoa sentada no meu lugar. O que é isso? Como é que pode? E aí é quando a gente vai esclarecer. É quando, antigamente se dizia, quando a ficha cai. Dá para entender isso, não dá? Quando ele cai em si, e aí ou vem a satisfação, dependendo do caso, ou vem a profunda tristeza, ou vem o choro, a surpresa, o espanto, é tanta coisa. Isso é só para vocês entenderem que eu queria, nesse momento, recortar esse pedaço da palestra para me comunicar. É como se nesse momento eu não estivesse falando isso para vocês. Eu sinto como que se estivesse falando para um outro grupo. Me permitem e me perdoem falar assim. Não sei se eu estou errado ou certo, mas está saindo. Para que, se, e eu acredito muito, que existem aqui espíritos, porque passaram por essas situações, e eles vieram hoje, provavelmente trazido pela equipe de Moacir, para receberem essa assistência. Talvez alguns deles depois vá se comunicar na reunião mediúnica dessa casa e falar sobre isso, que está acontecendo hoje. Talvez esse aqui seja, digamos assim, um processo de esclarecimento, uma reunião mediúnica, entre aspas, coletiva. Muitos estão ouvindo pela primeira vez isso, percebendo isso, se maravilhando alguns e se aterrorizando outros, ficando com medo, ficando com dúvidas, enfim. E vão permanecer aqui pelo tempo necessário para receberem esse esclarecimento. Espero ter alcançado o objetivo do nosso irmão com essas breves palavras, que creio eu também tenham atendido a vocês também. Pois bem, voltando ao assunto inicial, sendo muito breve, existe uma doutrina chamada de absorção do todo universal. Ela afirma que nós somos uma parte do universo e somos retirados desse universo, um pedaço do universo, e somos o que somos, estamos aqui. Quando morremos, o corpo volta para a Terra e nós, como parte do universo, seremos absorvidos por ele novamente. Entenderam? O universo, não sei como é que é, mas o universo como energia, e nós, imaginando que nós somos energia, nós somos absorvidos por ele. Ou seja, perdemos a nossa individualidade, perdemos a nossa identidade. Tudo que nós construímos ao longo dessa existência acabou. Sentimentos, ideias, pensamentos, investimentos, relacionamento, não existe mais nada. Essa é a ideia da absorção do todo universal. O que eu estou dizendo para vocês está melhormente detalhado no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 1, que fala sobre o porvir e o nada, capítulo 1, primeira parte. A segunda doutrina vai falar sobre o panteísmo. Panteísmo é justamente a reunião em Deus. Aquilo que na primeira ocorre em relação ao universo, na segunda, ao invés de o universo nos absorver, quem nos absorve é Deus. Melhorou, não foi? Será? Será que é isso? Morremos e Deus nos absorve. Deus usa um aspirador de pó, nos absorve e passamos a integrar Deus. Olha que coisa boa! Allan Kardec derrubou facilmente essa ideia, porque diz que se nós somos seres imperfeitos, em sendo absorvido por Deus, iríamos compor imperfeitamente um ser que é perfeito. Como pode? Isso iria dar instabilidade e inconstância ao próprio universo e à própria lei de Deus. Então é impossível a ideia do panteísmo. Essa foi a ideia, isso é filosofia que estou falando para vocês. Tá vendo? Mas aí tem uma outra que eu vou falar para vocês, que essa, infelizmente, é a que está em voga, de uma forma geral, na humanidade. Mesmo aqueles que se dizem religiosos. Porque, vamos lá, vamos colocar 3 ideias aqui. Uma coisa é alguém ter uma religião. A outra é uma pessoa ser religiosa ou ter religiosidade. E a outra é a pessoa ter espiritualidade. São 3 situações diferentes.
A primeira, se tem uma religião, é aquela pessoa que se converteu a qualquer credo. Catolicismo, protestantismo, budismo, espiritismo, qualquer que seja. Hinduísmo, uma umbanda, qualquer um. Então eu pertenço, eu sou dessa religião. Pronto. Então ele tem uma religião. Muitas vezes até nem conhece ou não estudam, se é que pode estudar ela, enfim. Então isso. A outra é uma pessoa que tem a religião e fundamentado nessa religião tem uma vida social, uma vida familiar, uma vida pessoal que é embasada nos fundamentos dessa religião. Isso é religiosidade. Ou seja, é quando nós tiramos a religião de dentro do templo e colocamos na sociedade através da nossa conduta. Entenderam? Então, uma coisa é ter religião, a outra é ter religiosidade. Acredito que deu para entender. E a terceira é a espiritualidade, que independe das outras duas. Porque tem ateus, pessoas que dizem não acreditar em Deus, não acreditar em vida após a morte, não acreditam em nada. Mas tem um sentimento que é muito maior do que aquele segundo grupo, que se diz ter religiosidade. Por quê? Porque ele está imbuído da essência divina. Em alguma trajetória da vida dele, nas outras encarnações, que ele nem acredita nisso, ele pode ter tido algum lance em que o fez se afastar de Deus, ou não se aproximar de Deus. Mas isso não impediu que ele continuasse evoluindo moralmente. E a vida dele é pautada nessa prática de fazer o bem às pessoas, de ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa do bem, defender a justiça, defender a verdade. Essa pessoa tem espiritualidade. Quando ela desencarna, ela vai perceber a existência de Deus e tudo mais após a morte, porque ela vai ser absorvida e absorver o todo maravilhoso de Deus, que é essa lei que ele vai estar imbuído e estar mergulhado. Então veja que são coisas diferentes. Mas, em se baseando naquele segundo grupo, ou até no primeiro, que diz ter religião, mas não pratica, o segundo, que tem religião e pratica, o primeiro grupo que tem religião e não pratica, e aqueles que não têm religião, não está nem aí para isso, hoje, no momento em que a humanidade está passando por uma transição moral, que eu não vou falar sobre isso, porque é outra palestra, isso está no Apocalipse de João, lá no fim da Bíblia e no fim do livro A Gênese segundo o Espiritismo. No capítulo 18 vai falar também sobre a transição planetária, ou transição moral da Terra. É a mesma coisa para nós. Enfim, então neste momento, as pessoas, parece que tem uma espécie de uma comoção geral, de um certo medo do incerto, medo da incerteza, sabe? A dúvida está levando as pessoas a ficarem nessa apreensão. E a coisa piorou, sabe quando? Em 2020. Foi o que aconteceu em março de 2020, vocês lembram ainda, não? Lembram? Exatamente, a pandemia. Foi o que aconteceu? Milhões morreram no mundo. Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão. No Brasil, metade, meio milhão de pessoas, ou até mais, que em casos subnotificados. Parece que no inconsciente coletivo, as pessoas pensaram assim: opa, sobrevivi, não morri, estou aqui. Muitos foram e eu não fui. Eu sei lá se vem outra. Enquanto não vem outra, eu vou viver, aproveitar o que eu tenho que viver, porque vai que vem a outra e me leva. Então parece que as pessoas estão assim, se divertindo, sabe, se jogando e até com uma certa irresponsabilidade, porque desconhecem ou querem desconhecer que são espíritos e espíritos imortais. Não é pouca coisa, é tudo. Ser espírito imortal é dizer que nós vamos sobreviver a tudo. Deus nos fez um dia para sempre, de tal maneira que não importa o tempo para o espírito. Eu pergunto para vocês, aqui nessa existência, agora como nós estamos aqui, 60 anos é muito tempo de vida, não é verdade? Eu, em janeiro, vou fazer 60. Acho que já vivi bastante. Mas e pessoas que estão vivendo 100 anos? Olha, tem pessoas que conseguem viver 120 anos. É um negócio maluco, né? Dizem que na Bíblia Matusalém viveu 800. Eu acho que aquilo é mentira, mas tudo bem, deixa para lá. Na verdade é só uma forma de interpretação da Bíblia, tá? É nesse sentido, não foi querendo dizer que a Bíblia mente, não. Mas imaginemos que vamos supor que nós colocássemos uma conta de 1000 anos. Para nós, no corpo físico, 1000 anos é impraticável. Mas o que são 1000 anos para um espírito imortal?
Isso. Nem dá para ver. E o que são 10 mil anos? Isso. E o que são, sei lá, 2 milhões de anos, 2 bilhões de anos, 1 trilhão de anos, 1 trilhão de anos na vida do Espírito? É nada. Porque o Espírito, ele vive no tempo presente. Existe o presente passado, o presente presente e o presente futuro para o Espírito. Ou seja, o Espírito vive sempre e para sempre. Mas parece que nós desacreditamos disso. A humanidade se deixou envolver de uma forma, de tal maneira, nesse grande roldão, sabe, da globalização e do consumismo, que parece que nós somos apenas carne, apenas corpo, mas nós não somos. E tudo isso que eu estou falando para vocês, existe uma doutrina, é sério, chamada de nihilismo, que seria mais ou menos em latim, em outras palavras, nadismo, defendida por um filósofo francês, Jean-Paul Sartre. Creio que vocês já ouviram falar. Então, inclusive ele defendia o suicídio, quando você chegasse num momento que não tivesse, a vida tivesse já, não tivesse mais jeito, então, para que continuar vivendo? Não vai ter perspectiva de nada, se mate. Ele dizia isso. Inclusive, uma vez uma pessoa chegou para ele e disse assim, mas você já teve alguma vez uma situação como essa? Ele disse, já. E por que não se matou? Disse, porque eu sabia ficar vivo para dizer a você essas coisas. Esperto, né? Pois bem, então, parece que a humanidade vive esse nihilismo, sabe, esse nadismo. Vamos aproveitar enquanto temos saúde e tal. Mas por que isso? Isso está levando muitas pessoas que, independente da idade, seja criança, mais criança nem conta, mais adolescentes, mas sobretudo adultos e até idosos, né? Os idosos menos mal, mas vamos contar pelo menos os adolescentes e os adultos, que quando passam por esse fenômeno da chamada morte do corpo, chegam no plano espiritual completamente despreparados. E olhe que vieram de lá, esquecidos. E aí, rapidamente eu conto para vocês, também nessas reuniões mediúnicas, uma jovem que estava apavorada. Bom, eu não vou dar detalhes aqui sobre a reunião mediúnica, porque demoraria muito, mas, sendo bem elementar, um grupo de espíritas que estão preparados para aquela tarefa. Para isso é necessário ter relativamente um conhecimento e uma moral voltada para o trabalho. Alguns deles necessariamente são médiuns, e os médiuns são chamados, antigamente se chamava de médiuns de incorporação, hoje chama-se de passividade. Eu não sei a diferença, mas o que quer dizer em outras palavras é que o espírito não entra no corpo de ninguém, tá? O que existe é uma intercessão fluídica, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que não adianta, numa palestra não se faz isso, é muita maldade. Então, os espíritos, eles vêm e eles são colocados próximos do médium, e através do pensamento, o médium capta o pensamento, o sentimento, a ideia e o que o espírito quer dizer. E ele fala pelo espírito, mais ou menos isso. E tem uma outra pessoa, que no meu caso sou eu, que conversa com esse espírito. Então, eu converso com os espíritos. Se fosse naquele filme Sexto Sentido de Bruce Willis, eu iria dizer o quê? Eu converso com o morto. Quem assistiu esse filme? Bruce Willis, o Sexto Sentido, não foi? E o garotinho não disse isso para Bruce Willis, não foi? Eu tenho uma coisa estranha comigo que é, eu vejo gente morta. E o Bruce Willis, que já estava morto e não sabia, né? Tentando tirar da cabeça do menino essa ideia. Depois é que ele deduziu, né? Aí tem uma história muito bonita, o filme é lindo, enfim. E em conversando com esses espíritos, somos, eu, né, no caso, os esclarecedores, são orientados mentalmente, a gente não escuta, mas a gente sabe que essas ideias também não são nossas. O que dizer para aquele espírito para consolar, esclarecer, ajudá-lo, libertá-lo, entende? E aí, meus irmãos, minhas irmãs, as histórias são as mais lindas, emocionantes e comoventes do mundo. Por isso que eu digo para vocês, eu comecei na doutrina espírita, eu tinha 15 anos de idade, eu sou do Cabo de Santo Agostinho, comecei a minha vida como espírita no Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, que lá está ainda, e comecei na evangelização. Hoje eu vou fazer, né, já espero 60 anos, e depois dessa trajetória para mim toda, eu cheguei a uma conclusão, a de que eu não acredito na doutrina espírita. Eu sei, eu tenho certeza, porque acreditar pode desacreditar, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu tenho convicção porque eu vivi ao longo desse tempo todo, porque eu também busquei saber, porque é a minha vida, porque depois que esse corpo morrer, o que é que vai acontecer comigo? Eu continuarei existindo? Eu vou para algum lugar? Meu pai e minha mãe continuam no mundo espiritual, eles vão me encontrar?
as pessoas que eu amo, que eu amei do passado, e outras que eu não sei quem são, mas que o meu esquecimento do passado não permite. Será que essas pessoas existem? Enfim, então eu busquei ao longo da minha vida toda. Então hoje eu falo para vocês, eu entendo que eu falo com convicção das coisas que eu aprendi ao longo desses 45 anos de vida espírita. Então não há como, por exemplo, nessas reuniões mediúnicas, aquelas médiuns estarem falando fantasias. Não é possível, porque eu já participei de 4 reuniões mediúnicas diferentes ao longo de 25 anos. E eu tive a oportunidade de ver pessoas médiuns, senhoras, geralmente são mulheres, né? Senhoras ou jovens, mas pessoas que têm pouco esclarecimento. Eu me lembro no Cabo de Santo Agostinho, nós tínhamos na nossa reunião mediúnica 2 senhoras que eram analfabetas. Elas faziam o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, como ouvinte. Ela aprendia ouvindo, porque elas não liam, elas não sabiam ler. Mas de vez em quando vinham espíritos que falavam através dela sobre ideias, sabe, pensamentos, que eu disse, não é possível que Dona Josefa saiba dessas coisas. Não era possível. E isso que eu estou dizendo para vocês foi a mesma coisa que aconteceu com um grande, digamos assim, um grande vulto do espiritismo que viveu, né, e que quando o Chico Xavier estava começando a sua vida como espírita, ele já estava voltando para o mundo espiritual. Ele também é mineiro, lá da cidade de Sacramento, Eurípides Bassanufo, um grande colaborador de Jesus, tanto antes, na época do Cristo, como agora no mundo espiritual. E Eurípides Bassanufo era quase ateu. E ele é convidado por uma pessoa para ir para uma reunião mediúnica na casa de um tio, no interior, numa zona rural, lá em Minas Gerais. E ele foi. Só que Eurípides Bassanufo, ele tinha uma dúvida. O que levou ele mais ou menos ao ateísmo é porque ele não conseguia compreender o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Isso eu não consigo, isso para mim é muito difícil de entender. E ele é levado para a casa desse tio, e lá estava. E uma das pessoas que iam dar as comunicações, ou seja, era médium, era o tio. E o tio era analfabeto também. Me lembrei da história de Dona Zefinha. E ele, Eurípides Bassanufo, que estava sentado, disse assim, vejam só, se, e somente se, o espírito de João Evangelista, vocês sabem quem é João Evangelista, não sabem? O discípulo de Jesus, é ele mesmo, que reencarnou depois como Francisco de Assis. Se João Evangelista vier através do meu tio e explicar o Sermão do Monte, eu me torno espírita hoje. Passada a reunião, já no fim, eis que o tio abre a boca e começa a falar. Conceitos altamente profundos. E ele ficou maravilhado. E ele não falou nada para o tio, viu? O tio não sabia de nada. Isso foi um pensamento dele, de Eurípides Bassanufo. E o tio falando, quer dizer, um espírito falando através do tio, né? Explicando cada parágrafo ou cada versículo daquelas bem maravilhosas aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Elas são tão belas que é parte, quase metade do Evangelho segundo o Espiritismo é dela. E no final, quando ele termina de falar, o Espírito termina de falar e diz assim, um beijo no coração de todos vocês, João Evangelista. Foi ele. Eurípides Bassanufo se tornou espírita naquele dia, para sempre. Entende? Então, essas são as comprovações, as confirmações da doutrina espírita. O espiritismo confirma, e até fora da doutrina espírita. Aqui nós temos algumas informações bem básicas, né, para vocês. Por exemplo, de uma instituição que há mais de 40 anos, falar a verdade, há mais de 50 anos, funciona no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. E tem um médico renomado no Brasil, né, pelo menos naquela região do Rio de Janeiro, Paulo César Fructuoso. Ele, inclusive, dá entrevistas, e tem muita informação dele nos canais do YouTube. E o pai dele era médium de efeitos físicos. Não vou entrar em detalhes do que é efeitos físicos, que também não vai caber agora na palestra. E o pai fazia doação de substância que era para a materialização dos espíritos. Essa substância é chamada de ectoplasma pela doutrina espírita. E lá, nessa instituição, Jacarepaguá, o lar de Frei Luiz, os espíritos médicos ou de médicos que viveram séculos passados, se materializam e fazem cirurgias nas pessoas. Imagine agora, por exemplo, essa senhora que acabou de chegar aí. Tenha medo não, viu? Imagine que ela seja um espírito materializado.
E aí ela levantou, ela sabe exatamente quem, ela chega lá e olha para você, bonitão de camisa vermelha, amarela, e diz assim: meu filho, eu estou percebendo que você está com um problema no ouvido. E você nem disse para ninguém, mas estava. Aí ela chega lá e faz uma... Amanhã você está bem. Entendeu? Eu estou dizendo assim, não é bem assim que acontece. Eu estou colocando como se fosse. Porque quem fazia isso não era propriamente nesse lá Frei Luís. Era um outro médium que viveu a época de Chico Xavier, então, e também mineiro, e o seu nome, na verdade, ele ficou conhecido como José Arigó. Quem não lembra dele? Ele realizou mais de 2 milhões de cirurgias. 2 milhões de cirurgias. E você sabe qual era o instrumento que ele usava para fazer as cirurgias? Era um bisturi? Era? Ele pegava o bisturi, aí o pessoal dizia assim: olha, anestesia aí, anestesia não, higieniza o bisturi, aí o pessoal fazia higienização. Ele pegava uma faca, um canivete, uma faca de cozinha, e enfiava no olho da pessoa. Tem aqui imagens, tem fotos aqui. Aqui, essas duas são imagens pequenininhas, dá para vocês verem, né? Ele enfiando uma faca de cozinha e fazendo todo um procedimento e tirando carnosidade e curando vários problemas na vista das pessoas. Os médicos ficavam apavorados com isso. Mas como? Se não tem asepsia, não tem higienização, não tem nada. Ora, quem é que fazia isso? Aí depois se soube que era um médico alemão que viveu durante a Primeira Guerra Mundial, o Dr. Adolf Fritz, né? Mais tarde vai atuar através de outros médios. Então, essas são comprovações, porque a ciência foi lá. Pessoas de ciência, médicos foram lá. E muitas vezes os médicos iam camuflados, escondidinho, fazendo de conta que era paciente lá, fazendo de conta. E aí o Dr. Fritz, através de José Arigó, chegava para ele e começava a conversar com ele como médico. E a pessoa ficava toda constrangida, porque foi identificado que era um médico. O próprio Dr. Fritz sabia quem eram os médicos. Então a ciência comprovou, através, digamos, dessas informações, que existe vida após a morte. Que dizer do próprio Chico Xavier, maravilhosa e belíssimamente, que veio com a missão lindíssima de nos trazer e de fazer com que o gramado, da esperança, verde da esperança maravilhosa da doutrina espírita, se espalhasse pelo Brasil e pelo mundo todo. E foi o que ele fez através dos mais de 500 livros. Aqui, inclusive, tem um que eu trouxe de propósito para vocês, que é o último livro da série de André Luiz. O primeiro é Nosso Lar, o último é esse. E a vida continua, Reticências. Aqui, André Luiz vai narrar para a gente, rapidamente, a história de Evelina Serpa e de Ernesto Fantini. 2 pessoas que não se conheciam, vejam as coincidências. Não se conheciam lá em São Paulo. Eles não se conheciam. E um belo dia, por sinal, ela estava muito doente, e ele também estava muito doente, e quis o destino que os dois se sentassem no mesmo banco de praça. Um belo dia chegaram lá em São Paulo, numa praça lá, e ela sentou no banco, e aí ele vai e senta do lado. E fortuitamente começam a conversar. E estranhem, os dois estavam com a mesma doença. Doença rara. Como pode 2 pessoas ficarem tão próximas com uma doença rara? E querem que eu coloque ainda mais coincidências nessas que não parecem ser coincidências? Ela disse: eu vou fazer a cirurgia tal dia. Ele disse: eu também. E ela perguntou: você vai fazer em qual hospital? Ela disse: em tal hospital. Eu também. Eles começaram a ficar apavorados. Os dois iriam fazer a cirurgia da mesma doença, no mesmo dia, no mesmo hospital. E aconteceu algo coincidentemente com os dois no mesmo dia. O que foi? Não resistiram. Os dois desencarnaram. Ou o corpo morreu. Mas, o que é que acontece? Os dois reaparecem no mundo espiritual com o perispírito, que parecia com o mesmo corpo que eles usavam, num hospital espiritual. Depois começam a andar no hospital, porque é um hospital muito bonito, é tudo narrado do livro. Hospital muito bonito, eles andam para lá, andam para cá e tal. E aí, você aqui, pelo visto você ficou curada. E ele também diz a mesma coisa. E aí os dois se abraçam e tal, sentam num banco de praça, começam a conversar, num banco no jardim do hospital. Mas eles começam a dizer assim: mas eu não me lembro de ter recebido alta do hospital. Aí ela diz: eu também não. Eu disse: o hospital que a gente estava não era esse. Como é que a gente foi transferido? Será que aconteceu alguma coisa? Eles começaram a ter dúvidas sobre a desencarnação ou sobre a vida após a morte. E aí chegaram pessoas para conversar com eles. E aí, como é que vocês estão? Tal. Pessoas falavam com ele normalmente e tudo mais. E teve um momento que o Ernesto não resistiu e disse: eu queria fazer uma pergunta para você. Nós morremos? E os espíritos, a pessoa que estava lá, não respondeu. Disse: não, morreu não.
Claro, o corpo que morreu, eles não morreram, né? Eu acredito que foi isso que ele entendeu. Com o tempo, olha, demorou um bom tempo até que eles descobriram que haviam desencarnado. A vida continua, nós continuaremos. Então, Chico Xavier, maravilhosamente, nos traz essas belíssimas informações. Ah, tem um detalhe muito interessante para vocês. Considerando que nós não morremos, ninguém morre, não é verdade? Nem os nossos afetos, nem os nossos desafetos. Começa por aí. Nem aqueles que nos fizeram mal e nem aqueles a quem fizemos mal. Imaginem vocês alguém que morreu ou que desencarnou, né? A mesma coisa para nós aqui, pelo menos nesse momento, sob a crueldade, a violência de uma outra pessoa, ou seja, foi assassinado. Imagine chegando um tempo, porque esse dia virá. Espero que quando esse dia vier, não precise disso, né? Que o mundo esteja bem melhor. Mas imaginem, vou supor agora, vou fazer aqui uma simulação. Tá? Faz de conta que Flávio é o juiz, eu sou aqui o advogado de acusação, e ali está sentado o réu. O réu está sentado ali. E eu acuso ele de ter assassinado uma outra pessoa. E blá, 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 blá. Aí vem o advogado de defesa e diz, mas não existem provas. E blá, 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 e blá, blá, blá. Eu digo, tem provas. E aí, o que é que acontece? A gente pede que entre, por exemplo, vamos supor, né? 3 médiuns, e esses médiuns vão doar uma energia chamada ectoplasma e vai permitir a materialização da vítima. O espírito, que foi a vítima, que morreu. Ele chega e vai ser visto por todo mundo, vai ser filmado por todo mundo, e ele começa, olha para o agressor, aquele que o matou, e dá detalhes de como tudo aconteceu. Entende? Veja como nós estamos evoluindo, crescendo, ao ponto de um dia essas coisas acontecerem. Estou colocando uma situação mais grave, que é essa, ou seja, a própria vítima vir para ou acusar ou para defender. Mas enquanto isso não acontece, podemos narrar para vocês bem rapidamente um fato ocorrido lá nos anos de 1970 e alguma coisa, e que Chico Xavier foi um dos protagonistas. Talvez vocês lembrem de dois amigos, José Divino e Maurício. Maurício, um garoto de 15 anos, e José Divino, um garoto de 18. Estavam os dois na casa do pai de José Divino, que era o de 18 anos. Começaram a manipular uma arma, e acidentalmente, o que aconteceu? A arma disparou e matou Maurício. Nossa Senhora, isso foi terrível, uma tragédia para as duas famílias, não é? Triste. Mas eis que Francisco Cândido Xavier, porque foi permitido e autorizado, através das chamadas cartas consoladoras, ele psicografa, escreve uma mensagem da vítima, ou seja, de Maurício, do garoto de 15 anos, inocentando José Divino. E o mais interessante é que o José, acredito que é José Osimar, o nome do juiz, vou capturar aqui porque essa mensagem está aqui também. Eu vou só fazer justiça, Orimar de Bastos. O ano foi 1976. O Orimar de Bastos viu que o caso estava confuso, ainda não estava fechado para uma condenação. E ele, não sei se era espírita ou simpatizante do espiritismo, ele viu consistência no depoimento do rapaz, e que bateu exatamente com a mensagem. Ele acatou a mensagem psicografada por Chico Xavier num tribunal. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, em canto nenhum, pois esse juiz acatou. E em sendo utilizada como peça de defesa, porque o próprio juiz diz assim, eu não entendo como é que a vítima vem para inocentar o seu agressor. Não é? Porque pelo contrário, né? Deveria vir para dizer que foi, né? Mas não. Mas era tão verossímil, era tão verdadeira aquela carta, que o rapaz foi inocentado. E depois foi confirmado, não é? Digamos assim, né? Que ele contou, narrou que foi um acidente, tudo como estava na carta, e ele nem tinha lido a carta. Tudo que estava sendo dito na carta bateu com o que o rapaz tinha dito. Só faltou dizer qual era a roupa que eles estavam usando no dia. Enfim, mas o que foi mais interessante, quer dizer, não só tudo isso é muito interessante, mas o que foi muito, muito interessante foi a carta consoladora de Chico Xavier ter consolado o pai da vítima. Entendeu?
O jovem, que foi o que acidentalmente provocou a agressão, né, a morte, ele disse que ficou muito grato a Chico Xavier, porque ficou sabendo através de Chico Xavier que Maurício o havia perdoado. E o pai da vítima ficou muito aliviado, primeiro por saber que o filho continua vivo, e segundo, que não foi de propósito, lamentavelmente foi um acidente, e ele também perdoou a família. Então vejam, eles vivem para vir até nós, para nos falar sobre as suas vidas, se é possível, mas para confirmar que eles estão aqui. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu digo para vocês que, até porque eu comecei falando sobre isso, quando qualquer perturbação, qualquer dificuldade, grandes desafios que nós temos, bater a porta do nosso coração bem fundo, não nos esqueçamos dos nossos entes queridos, porque eles continuam ligados a nós pelo próprio coração. Eu digo coração, mas na verdade é a mente que o sentimento vivo. Então, eles continuam. Sempre que eles puderem e que nós merecermos, eles virão. Eles virão para nos ajudar, de uma forma ou de outra. Ou nós iremos até eles em sonho e eles nos orientarão, ou eles virão também em sonho, mas sobretudo, não é? Até se fazendo presente, ou pelo menos audiente, para nos consolar, para nos confortar. Eu vou narrar para vocês duas histórias bem rapidamente, até porque o nosso tempo está quase indo embora, e as duas são verídicas, e são bem verídicas mesmo, bem acontecido, bem próximo. Antes, porém, eu vou ler para vocês aqui algo que eu botei aqui no celular. Não sei se vocês conhecem o que eu vou ler. Diz assim, ó: quando eu me encontro em momentos difíceis, Mãe Maria vem para mim, falando palavras de sabedoria, deixe estar. Você sabe o que é isso? Ainda não. Eu vou tentar falar cantando, que eu não sou cantor, né? Dizem que eu tenho uma voz boa para cantar, mas em inglês eu não sei cantar. Mas a música é assim, ó: When I find myself in times with trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Lembra da música Let It Be? Let it be, let it be, let it be, let it be. Deixe estar, quer dizer em inglês. Paul McCartney, que é o autor da música, ele estava passando por uma provação muito, muito, muito grande na vida, sofrendo muito. Um belo dia ele dorme e eis que em sonho ele vai até a mãe Maria, e a mãe dá esse conselho a ele, conversando com ele, diz: meu filho, nós sabemos que a escuridão vem, que as provações vêm, mas por favor, meu filho, deixe estar, acalme-se, deixe que tudo vai passar. Chega, eu me arrepio com isso. Ele fez essa música. Essa música foi uma homenagem à mãe e uma mensagem para a humanidade de dizer: eles vivem. Em outras palavras, Let It Be. Toda vez que vocês escutarem a música Let It Be, lembrem, claro, de que eles vivem, e é Paul McCartney. Uma amiga minha, até porque eu não falei sobre as doutrinas católica e protestante, eu tenho quanto tempo? 5? Nossa, uma vida. A doutrina católica diz que quando a gente morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não é isso? Na pior das hipóteses, o purgatório. Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não permite. No livro O Céu e o Inferno fala sobre o purgatório, leiam. Os nossos irmãos protestantes dizem que, assim, de grosso modo, né, de maneira geral, todos dormem. Aguardarão o dia do juízo e que Jesus voltará, ressuscitará a todos. Os que forem salvos irão para a glória eterna. E os que não forem salvos irão para a perdição eterna. É a mesma coisa do céu e do inferno, só que tem um prazo aí que Jesus colocou no meio. Eu tenho uma amiga que ela é protestante, ela sabe que eu sou espírita, graças a Deus a gente tem uma boa referência com ela em relação ao espiritismo. E certa vez, ela diz: Alexandre, eu estou precisando muito conversar com você. Eu disse: pois não. Sentamos, e na conversa ela disse assim: vocês espíritas dizem que as pessoas sobrevivem à morte, né? Eu disse: sim. E que elas não dormem? Eu disse: não, continuam ativas. Disse: e elas podem vir falar com a gente? Eu disse: pode sim. E aí ela pergunta: e como elas podem vir falar com a gente? Eu digo: olha, uma das formas é através do sonho. Quando eu disse isso, ela começou a chorar. Eu disse: o que foi que aconteceu? Eu falei alguma bobagem? Ela disse: não, é que a minha avó é protestante também.
Mas eu estava passando, aí me lembrei de Paul McCartney, passando por algo muito difícil, uma situação muito difícil em casa. Eu tinha que tomar uma decisão. E eis que eu dormi, e no meu sonho, eu sonhei com a minha avó. E a minha avó fez as mesmas coisas que ela fazia quando estava conosco. Ela recostou a minha cabeça no colo dela e começou a acariciar meu rosto e me deu conselhos. Dentre as coisas, disse: minha filha, tenha calma, por enquanto não faça nada, tudo vai ficar bem. E ela acordou emocionada e ela estava louca para falar comigo para saber se isso era verdade. É verdade? Ela perguntou para mim. E aí eu respondi para ela: o que é que vocês acham que eu disse? Hein? Eu disse o quê? Bom, eu acredito que depois que eu começar a fazer essas coisas, Flávio nunca mais vai me chamar aqui, porque toda vez eu faço pegadinha com vocês, né? Mais uma vez eu não disse isso. Eu disse: o que é que você acha? Porque eu precisava saber dela. Ela disse assim, veja o que ela disse. Ela disse assim: o Satanás pode até imitar o corpo da minha voz, mas o sentimento dela não. Eu acredito que era a minha avó. E começou a chorar de novo, entende? E eu disse: e era ela, era ela. Foi assim que eu disse. E para terminar, em 3 minutos eu consigo. No ano de 2018, minha esposa, eu, meu filho e a namorada estávamos na casa de um grupo de amigos, de um casal de amigos lá na Paraíba, lá em Tabatinga, né, no município de Conde. E lá tem uma praia, a praia de Tabatinga, ela tem a parte da praia que é muito, muito violenta, e tem a parte interna que é um lago, né, que a gente chama de Maceió. E lá para as 4 horas da tarde, meu filho diz assim: paiinho, eu vou à praia com Rebeca. Eu disse: tá bom, beleza. Ele foi. Quando deu 6 horas, já estava escuro, a minha esposa vira para mim e diz: cadê Felipe? Eu disse: não está aí não? Porque o apartamento tinha 2 andares. Ela procurou, disse: não. Ele disse que é a praia. Ela disse: mas já são 6 horas, já está escuro. Aí começa a bater o quê? A preocupação dos dois. Aí ela diz assim: vamos procurar. Pegamos, cada um pegou o seu celular e vamos andar na beira da praia, sem ver nada, tudo escuro. Nem a luzinha do celular dava para muita coisa. Ela disse algo que eu não fiz, e nunca mais eu não vou deixar de fazer isso, quer dizer, eu vou fazer. Ela disse assim: grite, chame por ele. E eu não fiz. Eu disse: não, isso não vai adiantar, sabe lá onde é que ele está? Eu deveria ter feito. Mas eu continuei andando, e ela também. Andamos mais de 1 quilômetro, e eu começando já a ficar muito nervoso, e ela, eu já estava pensando na volta e a delegacia. Eu disse: alguma coisa está muito errada aqui. Mais na frente, tinha uma casa muito distante. Ela disse: vamos saber lá. Eu disse: não adianta, lá, o que as pessoas vão dizer? Nada, vamos embora. Aí ela fez algo, um movimento, que ela também é espírita. Ela fez assim, um movimento que eu achei dos mais, que foi decisivo. Ela disse: vamos fazer uma prece, vamos pedir ajuda. O pai dela desencarnou em 2012. E meu filho, Felipe, tem o meu sogro como um pai. Tanto que não chamava ele de voinho, chamava de pai, porque ele pediu. Voinho, eu quero lhe chamar de pai. Meu sogro desencarnou em 2012, meu filho fez uma tatuagem aqui em homenagem ao avô. Está escrito aqui: quem sente saudade nunca está sozinho. Um amor incrível que ele tem pelo avô. E naquela hora, minha esposa resolve fazer a prece. Ela faz a prece, pegada na minha mão, eu sentia que a mão apertava, e eu ali, numa apreensão incrível. Quando terminou a prece, ela disse assim: vamos seguir. E nós fomos andando. Fomos andando. Eu pensava que a gente ia para a delegacia. Quando chegamos praticamente já próximo da casa, ela voltou para mim e disse assim, agora em lágrimas, ela disse: durante a prece, paiinho, que é o pai dela, veio me ver. Está vendo? Ele veio e ele sussurrou no meu ouvido. Achei a coisa mais linda do mundo. E eu já chorando, e ela também. Ele sussurrou no meu ouvido, disse: minha filha, tenha calma, está tudo bem. Ele está bem. Pronto. Daqui a 30 segundos, lá vem uma luzinha, lá embaixo, que era do celular. Aí ela me abraça e diz assim: é ele. E era meu filho que estava chegando. Não percebeu nada, a gente não falou nada, mas veja. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Porque eles vivem. Nossos parentes, nossos entes queridos que nos amam muito, eles vivem. Que não façamos disso um petitório, mas quando e sempre que precisarmos, e eles puderem e merecermos, eles vivem e eles vêm para nos consolar, nos esclarecer e nos confortar, em nome de Jesus de Nazaré.
Muita paz para todos, boa noite e um bom retorno para casa.